Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cursinho básico de homilética, a arte de pregar, com o pastor Sócrates Penafor Fadul. O termo homilética é oriundo da palavra grega homiletike e significa o ensino em tom familiar. O verbo grego homileu significa conversar. Daí resultou a palavra homília. Uma homília é também uma pregação ou conversação. Existe a homilética secular e a homilética evangélica. A homilética secular é a ciência que estuda a preparação de discursos. Pode ser um discurso político, forense ou acadêmico. A homilética evangélica, porém, é a ciência que ensina os princípios da pregação e da oratória cristã. Isto porque o pregador, na verdade, é também chamado de orador. Os três elementos-chave da homilética são oratória, eloquência e retórica. A oratória é a arte de falar em público. Eloquência é a arte natural de expressar com fervor a palavra. E retórica é o estudo teórico e prático das regras de aperfeiçoamento da pregação. Ninguém na história foi tão perfeito na arte de pregar como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele usou todos os recursos oferecidos pela homilética para alcançar os seus ouvintes e até os não alcançados. Ele utilizou-se da oratória, da eloquência e da retórica, como mais ninguém usou tão bem na sua história. Jesus Cristo usou no seu ministério. Jesus Cristo, o maior pregador da história. Jesus foi o maior pregador itinerante que o mundo já conheceu. A pregação é a forma mais expressiva de disseminar o Evangelho de Cristo e ocupou lugar central no ministério terreno do próprio Jesus Cristo. Seu púlpito era quase sempre improvisado. Um monte, a polpa de um barco, o alto de uma pedra, a casa de amigos, ou mesmo o púlpito de uma sinagoga. Não tinha, na verdade, um lugar fixo ou uma sede. Ele ia de vila em vila, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, levando a sua mensagem de salvação à humanidade. Seu estilo eletrizante arrastava após si multidões para ouvir seus sermões cheios de graça e autoridade divina, a ponto dos próprios oponentes se renderem a ele, dizendo: nunca homem algum falou assim como este homem fala. Louvado seja o nome do Senhor. A sensibilidade do pregador. O pregador precisa ter a sensibilidade espiritual para entender o que Deus quer transmitir naquele momento aos seus ouvintes e observar o tipo de público que ele estará se dirigindo. Jesus observava
tudo isso, quando ele se dirigia ao povo da zona rural, Cristo utilizava uma linguagem que os moradores do campo bem pudessem entender. Ele falava de semeador, agricultor, sementes, plantações e assim por diante. Quando Jesus se dirigia ao público da zona urbana, ele falava de festividades sociais, negociação de talentos, juros bancários, administração de negócios, e assim Jesus ia adaptando a sua mensagem ao grupo social que ele estava ministrando a palavra. Que psicologia deste pregador! A pregação precisa ter graça e unção. Além do conhecimento, a pregação precisa ser acompanhada com graça e unção. Uma pregação sem graça parece um mero discurso. Em Lucas capítulo 4, versículo 22, a Bíblia menciona a graça na pregação de Jesus. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. Paulo também deixava de lado o seu conhecimento filosófico e pregava com unção, dizendo: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O pregador precisa ser autêntico em sua pregação. O pregador precisa ter equilíbrio, humildade, autenticidade e otimismo. O equilíbrio para dominar suas emoções, promovendo uma harmonia entre razão e emoção. Humildade para não se ensoberbecer com os elogios que receberá ou que recebe. Bem, na verdade, nem se empolgar com o seu brilhantismo em algumas apresentações. Autenticidade para ser sincero, íntegro e autêntico em sua mensagem. Otimismo para produzir confiança nas pessoas através da mensagem de Deus. O pregador precisa pregar palavras agradáveis aos seus ouvintes, porém sem omitir a verdade. Salomão, por exemplo, revela isso dizendo: procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o estrito é retidão. Palavras de verdade, a palavra dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres nas congregações que nos foram dadas pelo único pastor. O pregador não precisa inventar nada, ele deve pregar a palavra pura, sem mistura. O profeta Jeremias deixou isso bem claro, dizendo: o profeta que teve um sonho, que conte o sonho, e aquele em quem está minha palavra, que fale a minha palavra com verdade, que tem a palha com o trigo, diz o Senhor dos Exércitos. Logo, também podemos entender aqui que Cristo deve ser o principal conteúdo da nossa pregação do Evangelho. O pregador precisa exaltar Cristo na sua pregação. Por exemplo, no Salmo
45, versículo 1 e 2, o salmista revela esta verdade, dizendo: o meu coração ferve com palavras boas, falo do que eu tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Por isso Deus te abençoou para sempre. Para um pregador ser bem-sucedido, ele não precisa abusar da intelectualidade humana e nem pregar a mensagem de Deus por conveniência do auditório. O pregador precisa deixar o Espírito Santo fluir na sua pregação e priorizar Cristo em sua mensagem. É exatamente isso que Paulo quis nos ensinar, dizendo: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras e de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, esse é o tipo de pregador que Deus se agrada, que Deus quer cada dia mais abençoar. Jesus Cristo era o conteúdo principal da pregação de Pedro e dos demais apóstolos, além do sermão pentecostal e cristológico que Pedro pregou no dia de Pentecostes. Ele já entronizou o seu sermão na casa de Cornélio, exaltando a Cristo, dizendo a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Quer dizer, Jesus. Os tipos de sermões. Existem 4 principais tipos de sermões, a saber, o primeiro, sermão temático; o segundo, sermão textual; o terceiro, sermão expositivo; e o quarto, sermão biográfico. Em se tratando de sermão temático, quer dizer que o sermão temático é aquele que o pregador apresenta a mensagem a partir de um tema específico e desenvolve todo o sermão em torno daquele tema escolhido. Exemplo é esse: você pode escolher como tema o amor e pregar todo o sermão falando do amor. Segundo, sermão textual. Este sermão textual é aquele que o pregador faz a apresentação da mensagem a partir de vários pontos extraídos de um texto escolhido da Bíblia Sagrada. Um exemplo disso é em 1 Coríntios, capítulo 13 e versículo 13, onde fala dos 3 maiores virtudes do cristianismo, a saber, o amor, a fé, a esperança. Você pode falar desses 3 pontos do texto e explicar cada um detalhadamente. Aí então você está ministrando um sermão textual. O terceiro é o sermão expositivo. Esse sermão expositivo é aquele que o pregador apresenta a mensagem fazendo uma exposição de todo um capítulo ou de todo um livro da Bíblia. Existem livros da Bíblia que não dão para fazer uma exposição pela metade.
Exemplo, por exemplo, nós temos aqui, você pode muito bem fazer uma exposição de todo o livro de Atos dos Apóstolos, apresentando o progresso e avanço da igreja primitiva no período apostólico, baseado em seus 28 capítulos para a edificação do auditório ou da igreja. E temos ainda o quarto sermão, que é o sermão biográfico. Já este sermão biográfico é aquele que o pregador desenvolve a sua mensagem a partir de uma personagem escolhido da Bíblia. Por exemplo, você pode utilizar a personagem como Abraão, como Moisés, como Davi, Josué e muitos outros homens de Deus da Bíblia Sagrada, e aí ministrar o sermão biográfico. O preparo intelectual e devocional do pregador. O pregador precisa investir no seu conhecimento. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, Paulo aconselhou a Timóteo dizendo: persiste em ler, persiste em exortar, persiste em ensinar, até que eu vá. O pregador precisa gostar de ler. O pregador precisa, em primeiro lugar, a Bíblia e, em segundo lugar, outros bons livros que servirão de ferramenta para o seu crescimento intelectual. O pregador precisa cuidar de sua vida devocional. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 6 e versículo 4, o apóstolo nos deixa este exemplo, dizendo: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Em Josué, capítulo 1 e versículo 8, há muitos séculos atrás, Deus já havia dado um conselho para um grande líder: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Isto quer dizer que o pregador tem que manter o seu preparo intelectual e o seu preparo devocional para a glória de Deus. Na história do cristianismo, é impossível citar grandes nomes da oratória sacra sem mencionar João Crisóstomo, apelidado de Boca de Ouro, Jerônimo Savonarola, Martinho Lutero, John Calvino, Jonathan Edwards, John Wesley, Darwin Belly Moody, George Wycliffe, Charles Finney e tantos outros oradores da história e da atualidade, cujo espaço não permite citar, ao contrário dos oradores seculares, que dependem apenas do preparo intelectual e das técnicas da retórica para serem bem-sucedidos. Os oradores sacros dependem da unção do Espírito Santo para serem bem-sucedidos em sua oratória. Foi assim que Davi, além de rei, general, poeta, músico, foi um grande orador quando disse: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Portanto, que Deus abençoe a todos os homiléticos, os dedicados à arte de pregar, em nome de Jesus. Amém.